Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro, que analisa o processo nos tribunais. Estamos no primeiro tópico desse item, que trata sobre o sistema de pronunciamentos vinculantes, e vamos tratar, no vídeo de hoje, desse item que está destacado para os senhores na tela, a hermenêutica jurídica e a interpretação lógico-argumentativa. Outra significativa consequência do advento do neoconstitucionalismo refere-se à nova compreensão em torno da hermenêutica e da atividade desenvolvida pelo intérprete quando da aplicação da norma jurídica. Neste sentido, a interpretação deixa de ser tida como mero ato de conhecimento e revelação da norma e passa a ser encarada como ato de criação da norma, mediante atos exercidos pelo intérprete. Conforme exposto, a tradição jurídica do civil law se estruturou a partir da teoria da separação dos poderes, que empreendia uma rígida divisão das funções do Estado. Nesta toada, cabia ao judiciário a resolução dos conflitos de interesses que lhe eram apresentados mediante a reprodução dos comandos legais, pois, segundo esta concepção, a legislação era clara e completa, equivalendo ao próprio direito. O legislador acumulava as funções de redigir o texto e lhe outorgar sentido, consubstanciando a supremacia do parlamento frente ao judiciário. Vedava-se aos juízes o exercício da interpretação dos textos normativos, pois os revolucionários desconfiavam que esta atividade poderia fragilizar os objetivos idealizados pela Revolução, tendo em vista que os membros do judiciário sempre estiveram ao lado dos monarcas depostos. Dessa forma, a Lei Revolucionária de agosto de 1790 previu a remessa do processo ao Legislativo em caso de obscuridade ou dúvida quanto ao texto da norma a ser aplicada, afirmando expressamente que os tribunais judiciários não tomarão parte, direta ou indiretamente, no exercício do poder legislativo, nem impedirão ou suspenderão a execução das decisões do Poder Legislativo, e que reportar-se-ão ao corpo legislativo sempre que assim considerarem necessário, a fim de interpretar ou editar uma nova lei, nos termos dos artigos 10 e 12, respectivamente, de seu título 12 dessa lei de agosto de 1790. Criou-se ainda a Corte de Cassação, situada na estrutura do Poder Legislativo, cuja função consistia na limitação do Poder Judiciário mediante a cassação de eventuais decisões proferidas por aquele poder que destoassem da intenção do Legislativo, mediante o exercício da interpretação pelo Judiciário, protegendo-se desta feita a supremacia da lei em complementação à interpretação autorizada. A história mostra que a Cour de Cassation francesa, assim como a Corte de Cassazione italiana e a Casa de Suplicação de Portugal,
de órgãos destinados a simplesmente anular a interpretação equivocada passaram a órgãos de definição da interpretação correta, participando do processo de produção de decisões judiciais. Assumiram, dessa forma, natureza jurisdicional e passaram a exercer a função de tribunal de cúpula do sistema, com a incumbência de ditar e assegurar a interpretação correta da lei. Diante do sistema fundado na supremacia do legislativo, sendo as leis e os códigos absolutamente claros e completos, equivalendo ao direito a ser aplicado, a atividade dos juízes era reduzida à mera declaração desta norma que já havia sido integralmente elaborada pelo legislador mediante o processo lógico-dedutivo do silogismo. Afirma-se, portanto, que vigorava neste período histórico a teoria cognitivista, pois ao juiz competia conhecer para depois declarar a norma que se encontrava já posta na lei. Não haveria, como intuitivo, qualquer liberdade aos juízes no exercício da função jurisdicional, prevalecendo a concepção sustentada pela escola da exegese de neutralidade dos juízes e reprodução do sentido exato da lei. Eu chamo a atenção dos senhores, rapidamente, que no texto existem diversas notas de rodapé, como essa aqui de número 384, e aí o leitor, o ouvinte interessado, pode dar pause no vídeo para tomar as suas considerações, como aparece aqui embaixo. Conforme o vídeo vai avançando, a tela vai subindo, as notas de rodapé vão aparecendo. Eu deixo de fazer a leitura aqui para que o vídeo possa avançar e que não fique, portanto, tão extenso. Tá certo? Vamos voltar. Não haveria, como intuitivo, qualquer liberdade aos juízes no exercício da função jurisdicional, prevalecendo a concepção sustentada pela escola da exegese de neutralidade dos juízes e reprodução do sentido exato da lei. Sendo vedada a busca por elementos externos ao texto da lei, a interpretação assumia um caráter formal de individualização e explicitação do significado da norma, implícito e objetivamente constante da lei. Nesta empreitada de descoberta da norma imanente ao texto da lei, que, por sua vez, é o resultado do empenho racional e evolutivo do legislador e integra um sistema global, harmônico e coerente, foram disponibilizados aos intérpretes os elementos gramatical, lógico, histórico e sistemático, sempre voltados à revelação dos propósitos do legislador. Nos séculos XVIII e XIX, abandonou-se a ideia de que a interpretação se limitava a uma operação quase mecânica de subsunção do fato à norma, concretizada em um silogismo judicial, para vir à tona uma corrente doutrinária que rechaçava a interpretação como lógica dedutiva, atribuindo maior relevância aos fins, aos valores, aos interesses da sociedade, quando da interpretação e aplicação do direito. Com isso, era atribuído pouco valor aos comandos constantes das leis e defendia-se uma ampla e irrestrita liberdade aos juízes para atribuírem significados à lei. Estas foram as concepções sustentadas na Alemanha pela jurisprudência dos interesses, defendida, dentre outros, por Rudolf von Jhering, e a jurisprudência dos valores. É bom de ver que estas novas teorias a respeito da interpretação atribuíram uma nova função aos julgadores, que passaram a ter o poder de produzir o direito independentemente e mesmo em sentido contrário da lei. Nestes termos, a função dos juízes migra de um extremo, o da mera declaração da norma que já se encontrava pronta, contida na lei, ao extremo oposto, que defende a desvinculação dos juízes aos ditames da lei quando da criação do direito. No século XX, as teorias antiformalistas deram lugar às teorias normativistas, tendo Hans Kelsen como o maior expoente da nova corrente. Com a queda do dogma da identidade entre a lei e o direito, operada sobretudo pelo advento do pós-positivismo, a teoria da interpretação evoluiu e passou a admitir que o intérprete constrói a norma a partir de alguns elementos,
sendo o texto da lei apenas um deles, o seu ponto de partida. Torna-se imprescindível compreender que o enunciado textual não apreende a norma. Logo, a norma, não há de ser descoberta nas entranhas do texto normativo. A norma não se encontra ensimesmada no texto e não existe antes da empreitada interpretativa. Com efeito, não existe norma em abstrato, mas apenas textos. As normas são frutos de uma outorga de sentido aos textos, realizada pelos intérpretes, após a análise do quadro fático, que lhe é subjacente e reclama sua concretização. A atividade jurisdicional, nestes termos, passa a significar a reconstrução do sentido normativo das proposições e dos enunciados fáticos jurídicos. Assim sendo, o direito deixa de ser ditado apenas pelo parlamento e passa a ser construído pelo trabalho conjunto de legisladores e juízes, que passam a atuar em complementação. Os membros do judiciário superaram a desconfiança institucional e social, deixando de apenas descobrir a norma e tão somente declará-la, e assumiram a relevantíssima função de criação do direito ao lado do legislador. Neste cenário de dissociação entre texto e norma jurídica, sendo esta a norma decorrente da outorga de sentido atribuído pelo intérprete, a tarefa de interpretar passa a ser tido como um procedimento lógico-argumentativo. Antes de ser interpretado e aplicado, o texto da lei é apenas um aglomerado de signos linguísticos que aprisionam uma multiplicidade de significados possíveis, a depender da equivocidade e plurissignificatividade do enunciado linguístico. Incumbe ao intérprete o mistério de individualizar estes possíveis significados, atribuindo sentido ao texto e possibilitando sua incidência no caso concreto, agora sob o veste de norma jurídica. Segundo a teoria estruturante do direito defendida por Friedrich Miller, aspas, é parte constitutiva da norma o âmbito normativo, isto é, o conjunto parcial de todos os fatos relevantes, âmbito fático, como elemento que sustenta a decisão jurídica como direito. Assim sendo, a antiquíssima dicotomia entre ser e contra dever ser finalmente é superada do ponto de vista pragmático e operacional. A norma jurídica torna-se, dessa forma, um conceito complexo, composto do âmbito normativo e do programa normativo, isto é, do resultado da interpretação de todos os dados linguísticos. Concretização da norma não significa tornar mais concreta uma norma jurídica geral que já estaria no texto legal. A concretização é realisticamente considerada a construção da norma jurídica no caso concreto. A norma jurídica não existe, como vimos, ante caso, mas só se constrói in caso. A norma é a formulação geral da decisão jurídica. A formulação individual, isto é, o teor da decisão, chama-se norma de decisão, que é também um texto. Diante desta constatação da necessidade de incidência da realidade dos fatos no ato de concretização da norma, é dizer, de seu aspecto pragmático, a doutrina especializada passou a sustentar a superação do método interpretativo sustentado pela hermenêutica clássica, fracionado entre atos sequenciais de compreensão, interpretação e aplicação. Primeiro se compreende, para depois interpretar e, ao final, aplicar. Pela concentração destas etapas em um único ato, utilizando-se dados da filosofia da linguagem, especial após o reconhecimento do linguistic turn anunciado, entre outros, por Heidegger e Gadamer. Neste sentido, aspas, não há interpretação fora da história. Logo, não há uma compreensão originária da norma e, posteriormente, uma aplicação dela. O que existe é um momento único em que ocorre a interpretação e a aplicação. Interpretar já é aplicar, suscitado pela condição do intérprete em um processo circular, com a tradição do mesmo texto. Ao decidir os processos que lhes são postos, portanto, o juiz deverá complementar o trabalho do legislador, mediante a interpretação do texto por este produzido. Inegavelmente,
nesta empreitada interpretativa, os juízes gozam de certa margem de liberdade para a definição dos significados possíveis ao texto. Mas esta liberdade não pode ser ilimitada, sob pena de se admitir o exercício abusivo do poder ou mesmo o cometimento de arbitrariedades, o que se revela incompatível com o paradigma do Estado democrático de direito. Surge, nestes termos, o dever do Estado-juiz de justificar as suas escolhas, apresentando de forma argumentativa as razões que embasam a individualização e a valoração atribuída ao texto da lei. Então, a fundamentação, a justificativa racional do processo de concretização. Os estudiosos da hermenêutica vêm buscando elementos teóricos que permitam limitar a liberdade conferida aos juízes no processo de concretização da norma, evitando-se, com isso, o desequilíbrio no sistema jurídico. Diversas críticas vêm sendo formuladas no sentido de uma possível concentração do poder pelos membros do judiciário, movimento que tem sido chamado, com certa confusão terminológica, de ativismo do judiciário. Bom, com isso a gente encerra a análise da hermenêutica contemporânea, vamos assim dizer, e a lógica e a lógica interpretativa e a teoria interpretativa lógico-argumentativa. Vamos, no próximo vídeo, tratar da decorrência da fusão desses três elementos, o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo e essa nova hermenêutica contemporânea, que é a abertura do sistema provocada pela nova compreensão do direito na tradição jurídica romano-germânica do civil law. Então, por hora, nós vamos ficando por aqui. É isso então, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.